Bom dia. Todos os dias pela manhã eu gosto de pensar em como vai ser meu dia, das pessoas que eu vou encontrar, dos encontros que eu vou querer realizar. É como se fizesse um filme do dia. E hoje, ao fazer esse filme, eu comecei a avaliar que tipo de pessoas fariam parte da minha vida profissional, que pessoas eu receberia no meu consultório. E como no insight me apareceu uma linha transversal que conectava todos eles, do dia de hoje, o que não é muito comum, eu confesso. Todos eles têm uma certa semelhança em um aspecto, ou pelo menos eu percebi uma semelhança. Todos eles são prisioneiros da reputação. Todos eles têm uma preocupação imensa sobre o que os outros vão pensar deles. Todos eles têm uma preocupação imensa sobre como eles poderão ser reconhecidos naquilo que fazem ou naquilo que não fazem. E aí, a partir desse aprisionamento em torno da reputação, da visibilidade que eles podem ter, a partir disso eles experimentam todo tipo de sofrimento. Seja pela evitação daquele aluno que não consegue ir à frente na sala de aula e apresentar um trabalho, seja daquele profissional que tem medo de dizer as coisas que precisam ser ditas no seu contexto de trabalho, para que ele possa se libertar e progredir ainda mais, mas também ainda daquelas pessoas que no seio das suas famílias não se conseguem colocar no seu lugar e colocam-se no último lugar possível porque acham que é preciso atender as demandas dos outros primeiro. Sim, porque se eles se colocassem em primeiro lugar, eles seriam qualquer coisa não muito boa, talvez até egoístas. Eles estão muito preocupados com o que os outros vão pensar deles. É importante que a gente possa, pelo menos, imaginar como é que seria uma vida livre do aprisionamento da reputação. Não se trata de simplesmente dizer que não é relevante o valor que os outros possam dar à nossa presença na vida dessas pessoas, mas é não utilizar essas opiniões como uma espécie de impulso e tampouco como uma espécie de peso. Ou seja, poder conviver com as pessoas e tratar da mesma forma um elogio ou uma crítica destrutiva. Porque afinal são a mesma coisa, mas nuances opostas. São opiniões externas que talvez tenham alguma relação com a nossa verdade íntima, mas talvez não. Agora, se a gente se libertar disso, se a gente tratar um elogio caloroso de uma forma, digamos assim, descompromissada, e se a gente tratar uma crítica extremamente destrutiva também de uma forma descompromissada, ou seja, não tem compromisso com os efeitos dessa crítica, talvez a gente possa se focar naquilo que realmente vale a pena. Porque quando a gente tem uma vida e essa vida tem uma finalidade, essa finalidade é expressa por um propósito, a gente mesmo vai criar motivos que nos levem em direção a esse propósito. Esse direcionamento, esse processo de caminhar em sucessivas aproximações do propósito, que nós vamos chamar de felicidade. Agora, se nesse processo de caminhar sucessivamente em direção a algo, nós estejamos impulsionados ou dependamos do impulso de um elogio, ou pelo contrário, estejamos pesados porque estamos aprisionados numa crítica ou numa visão supostamente negativa, se isso acontecer, a gente nem é mais autor da própria paisagem que nós escrevemos. A gente nem é mais o dono dos nossos passos, porque a gente sempre vai estar de uma certa forma preso, como uma bola de ferro que está pendurada no nosso pé. Não se trata mesmo de ser egoísta, não se trata de querer viver uma vida isolada, mas se trata de viver a própria vida. E sim, isso é extremamente arriscado, isso não é para qualquer um. É muito mais fácil, por incrível que possa parecer, viver uma vida dependente do que vão pensar, do que vão dizer, ou do que talvez a gente espera que possam dizer. Uma vida onde a gente não cria essas expectativas, é uma vida onde a gente possa criar aquilo que a gente chama da nossa própria vida, e não a vida que os outros desejariam que nós pudéssemos ter. Então, o sujeito que é livre disso, no trabalho, ele vai dizer o que precisa ser dito para que ele possa avançar em direção ao propósito.
na família, ele vai se posicionar, vai colocar os seus interesses no lugar certo para que ele possa se aproximar do seu propósito. É aquele sujeito que dia após dia faz que aquele dia seja melhor do que o anterior, sem que ele precise que alguém lhe diga, vá lá, muito bem, tu estás muito bem. Eu acho que isso é importante. Eu percebi isso entre as pessoas. Avalia o quanto que tu és escravo, aprisionado desta dependência do olhar do outro. Um ótimo dia para ti.